Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Já quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia. Eu já tenho dificuldade aqui em lidar com o esboço e com a Bíblia junto. Aí agora é o esboço, a Bíblia e o livro aqui. Então, vocês me perdoem se alguma coisa cair aqui, tá bom? Eu ainda não estou no nível de tecnologia do Felipe, do pastor, que vem com um tablet aqui para ministrar, mas um dia eu chego lá. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso do 35 ao 41 será a nossa leitura. José falou, vou pedir o seu auxílio com o microfone, que eu estou achando que ele está um pouco alto e eu não me dou muito bem com ele não, tá? Então você me ajuda aí. Antes de nós fazermos a leitura, gostaria de te convidar a fechar os seus olhos, inclinar a sua cabeça e pedir para que o Espírito Santo fale com você nessa noite, apesar de mim. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos aqui na sua presença, ó Deus. O que nós queremos ouvir aqui é a sua palavra transmitida por intermédio do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, ó Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor tenha liberdade de falar conosco, e encontre em nossos corações terra fértil, para que a palavra que for semeada possa dar os frutos, ó Deus, e que o Seu nome seja glorificado, ó Deus, porque esse é o nosso desejo, Te exaltar, Te glorificar e dizer o quão maravilhoso Tu és, ó Pai. Então, fique à vontade entre nós, ó Deus, e fala conosco, é o que nós Te pedimos para a glória do Teu nome, Senhor. Amém e graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 4 de Marcos, a partir do verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Essa é a minha versão, a sua deve estar um pouco diferente aí. Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluias! Essa é a palavra do Senhor para a sua vida. Então, antes mesmo de eu falar qualquer coisa aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo já falou algo ao seu coração aí. Eu tenho certeza que ele já testificou que Deus é contigo e que Deus te guarda, te protege. E nós vamos agora ver algumas lições que essa passagem especial tem a nos trazer. Eu tenho certeza que se eu perguntar para alguns aqui, você vai dizer essa história de cor e salteado. Você não precisaria nem abrir a sua Bíblia. Mas, diferentemente, eu preciso ainda fazer bastante leitura dela para conseguir decorar isso daqui. Mas enfim, então vamos ao que interessa. Irmãos, nós temos lido esse livro aqui, eu sou péssimo para leitura, leio pouquíssimo mesmo, o que me salva é a palavra de Deus. Como ela é mais importante, então eu fico mais tranquilo. Mas eu sou ruim de leitura, mas esse livro aqui ele tem uma linguagem muito legal, e se você ainda não começou a ler, eu gostaria de fazer esse desafio, de você adquiri-lo, de você, de fato, ser abençoado por tudo que Deus falou através da vida de Max Lucado aqui. Então, a Bíblia fala a respeito desse episódio, e esse episódio ele está retratado no capítulo 3 deste livro, que fala, dias melhores virão para as nossas vidas, como o pastor falou,
Existe uma expectativa da nossa parte por um dia glorioso, onde Jesus virá nos buscar para a continuidade de uma vida na eternidade, contemplando coisas que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram e nem chegou ao nosso coração. Mas essa palavra também pode falar aos nossos corações, talvez em meio às dificuldades que nós venhamos enfrentar no nosso cotidiano, enfrentar no nosso dia. Então, nós precisamos ter essa esperança, porque a nossa esperança está em Deus, e a nossa esperança em Deus, ela nos garante que dias melhores virão. Dias melhores virão. Eu não sei as circunstâncias que você tem enfrentado, mas eu gostaria que você gravasse isso no teu coração. Dias melhores virão. E por quê? Porque Deus está contigo. É Ele quem te guarda, é Ele quem te protege, é Ele quem vai te abençoar no nome de Jesus. Então, a primeira coisa que esse texto me ensina aqui é a respeito de estarmos com os olhos focados em Deus. Aliás, esse é mais ou menos o tema do capítulo. Então nós vemos aqui os discípulos numa embarcação, enfrentando agora uma grande dificuldade no seu trajeto, uma grande adversidade, uma tempestade em meio ao mar. E eles têm nada mais, nada menos do que Jesus Cristo no seu barco. É isso mesmo. Jesus Cristo estava no barco com os discípulos, e nem por isso eles passaram imune àquela circunstância. Pelo fato de estarem na presença do Senhor, as dificuldades também se levantaram contra eles, e eu tenho certeza que não é diferente na sua vida. Mas então vamos tratar isso daqui como um ensinamento para as nossas vidas. Então nós temos aqui agora os discípulos numa embarcação, em meio à tempestade, enfrentando dificuldades, adversidades, enfrentando talvez para alguns deles ali a situação que eles mais sentiram medo, mais sentiram temor, porque agora a embarcação não estava no controle deles, eles não tinham mais o controle sobre a nau, eles não tinham mais o controle sobre aquela embarcação, então eles podiam fazer o que quisessem fazer, eles podiam usar o conhecimento, a ferramenta que eles pudessem naquele momento, mas não seria o suficiente, porque agora eles estavam sobre o controle daquela tempestade. Então, quando uma onda, eles superavam uma onda, quando achavam que agora ia acalmar, então eles caíam em um outro abismo e vinha uma outra onda, e agora eles estavam ali sem saber o que fazer, sem ter o que fazer com as suas próprias mãos, com a força do seu próprio braço. Mas aqui está o que o Espírito Santo nos fala a respeito de olhar com o Pai. Sabe, quando eu vejo essa questão de olhar para Deus, a primeira coisa que vem na minha mente é a questão de uma fotografia. Então, nós estamos numa era digital, eu tenho certeza que você já tirou muita selfie, muita fotografia com a sua família aí, e em muitas dessas fotografias, aquilo que você gostaria que fosse focado, acabou aparecendo desfocado. Vira e mexe, eu estou indo trabalhar com a Lídia, e a Lídia está com o celular lá, e ela tira umas 30, 40 fotografias, mas só que o foco não fica como ela quer, não fica da maneira como ela gostaria que ficasse naquela foto. Ela vai, apaga e tira uma outra até achar uma fotografia boa. E quando eu olho nessa questão de ter Jesus no meu radar, ter Jesus à minha frente, eu lembro dessa fotografia. Então, pensa comigo assim, você está olhando uma fotografia, numa paisagem, e você gostaria que aparecesse a pessoa que você está fotografando nessa paisagem. E de repente a pessoa está desfocada, não aparece, você olha só a paisagem. E assim como a Lídia faz todos os dias, ela apaga, você fica bravo, irritado com essa fotografia, porque quem você queria que aparecesse não apareceu. Quando eu olho para Jesus,
Quando eu vejo essa questão de ter Jesus no meu radar, eu penso nessa fotografia. Quando Jesus ele está fora do foco na minha fotografia, eu só consigo ver com nitidez a adversidade. É mais ou menos isso que os discípulos estão olhando aqui agora. Eles estão numa embarcação, estão olhando uma circunstância, e Jesus está desfocado na embarcação, e a tempestade ela está tão bem focada que eles conseguem ver os ventos, eles conseguem ver as águas, conseguem ver as ondas, mas Jesus, que era a principal personagem da fotografia, acaba deixando de lado. Então a primeira coisa é nós focarmos em Jesus, é você focar a fotografia diante dessa dificuldade que você enfrenta, mas colocando Jesus em primeiro plano e essa dificuldade como plano de fundo, desfocado mesmo. Consegue visualizar dessa maneira? Então você olha para a fotografia e você vê com evidência Jesus, e Jesus é o foco da fotografia. Então o que acontece atrás não tem importância. Esses dias eu estava ouvindo um louvor, irmão Sérgio, no carro, e eu comecei a cantar alto, eu estava parado num ponto, e eu cantando, de repente eu estava tão envolvido naquele louvor que quando eu olhei do lado tinha uma senhora me olhando, e aquela senhora me olhava assim, sabe, estacionada assim, nossa, quem é esse maluco? Mas sabe por quê? Eu estava tão focado em Jesus, que eu não estava preocupado com o carro que estava do meu lado, eu não estava preocupado com os motoqueiros buzinando, atrapalhando a minha vida, não, eu estava com o foco em Jesus, e por eu estar tão focado em Jesus, as circunstâncias de lado não fazia mais diferença. Então se você está passando por uma adversidade, foque em Jesus, tenha Jesus como referência nessa fotografia, e você vai ver que a adversidade, ela vai passar, porque Jesus está na fotografia. Tudo passa, mas a palavra de Deus não passa. Todas as circunstâncias, ela passa, e Jesus não está sujeito às circunstâncias. Ele comanda todas as circunstâncias para nos abençoar. Então a primeira coisa que essa palavra nos ensina é nós focarmos em Jesus. Então nós devemos focar em Jesus e esperar confiantemente nele. Mas esperar a ponto de entregarmos essa nossa aflição, a nossa angústia nas mãos do Senhor. Não é entregar e ficar se preocupando se ele vai ou não fazer. É entregar e descansar nele. Mas, Warley, o que eu faço quando eu não consigo parar de pensar nessa circunstância, nessa adversidade? Então fale com ele, então busque a presença dele, até que o Espírito Santo traga paz em seu coração, e você de fato entregue essa adversidade e essa dificuldade para que ele tenha o domínio sobre ela. Então nós precisamos focar em Cristo, e nós precisamos esperar nele, sem colocar os pés pelas mãos. Max Lucado, nesse livro, ele faz uma narrativa sobre essa situação muito interessante. Eu gostaria de ler a maneira como ele colocou no livro aqui. Esse mesmo texto que nós acabamos de ler na Escritura. Max Lucado diz assim: se imagine no barco, trata-se de um barco forte, mas não propício para essas ondas de 3 metros de altura. Ele lança a proa primeiro, em direção à parede de água. A força das ondas inclina perigosamente o barco até a proa parecer apontada para o céu. E quando você começa a temer que o barco vire para trás, ele se lança para a frente e cai no vale de outra onda. Inúmeras mãos se unem às suas para agarrar o mastro. Então essa daqui, meus irmãos, é a minha realidade. Talvez você seja uma pessoa de muita fé, muita intimidade com Deus, e você não cometa o mesmo erro que eu. Então muitas vezes eu estou enfrentando alguma dificuldade, e eu quero resolver as coisas do meu jeito. Eu quero tomar a frente daquela situação, e eu quero mostrar para Deus como que Ele deve fazer. Então, é como se eu falasse: Senhor, dá licença aqui, eu vou te dar o passo a passo de como o Senhor resolver a minha situação, tá ok? Muitas vezes eu faço isso diante das dificuldades, diante das adversidades, porque é como se eu estivesse distante de Deus.
É como se eu me colocasse como superior a um Deus que é todo-poderoso. E como ele narra aqui, sabe o que está acontecendo? Essa nau está fora de controle, a embarcação está fora de controle destes homens. E agora todos estão tentando pegar o leme, todos estão tentando dar um jeito de conduzir aquela embarcação, mas não adianta, eles estão agora sujeitos a tudo que aquela tempestade pode promover. E o que fazer nessa hora? É nessa hora que nós devemos entregar e confiar em Deus, já não há mais o que fazer. Se existe alguma enfermidade assolando a sua vida, se você não consegue curá-la com medicamento, entregue em Deus, porque Ele é poderoso para fazer milagre. Se existe alguma situação adversa na sua vida financeira e você não tem mais o que fazer, já vendeu o que tinha para vender, já fez de tudo e não tem mais o que fazer, entregue em Deus e confia nele, porque Ele pode abençoar a sua vida. É isso que nós estamos aprendendo aqui. Entrega no Senhor, confia em Deus, coloca tudo nas mãos dEle. Se você não tiver mais o controle da situação, Ele é absolutamente poderoso para te abençoar. Marcos capítulo 4, verso 37. É o texto que nós lemos aí. E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Percebe? Eles já não tinham mais o que fazer. Você acha que ficar pegando a água com a conchinha e jogando para fora do barco ia adiantar alguma coisa? Não ia adiantar de nada. A tempestade era muito forte. Talvez você esteja enfrentando uma grande dificuldade e já não tem mais o que fazer com as suas próprias mãos, com a força do seu braço. Então o Espírito Santo quer falar contigo nessa noite. Entregue a Ele, entregue a Deus, para que Ele promova uma bênção sobre a sua vida. Nós devemos recorrer a Jesus certos de seu poderio, clamar e com calma esperar. Percebe que os discípulos agora despertam Jesus e eles olham para Jesus e falam: não te importa? Eles já não têm mais paz para entregar a Jesus. Eles estão desconfiados daquilo que o Senhor pode fazer para amenizar ou para solucionar aquela circunstância. Eles estão tão afligidos com aquela situação que eles agora despertam Jesus, olhando como se Jesus não se importasse com a vida deles. E quem de nós, algum dia passando por algo tão difícil, não olhou para o Senhor: Senhor, será que o Senhor não está vendo isso? Será que o Senhor não está vendo a dificuldade que eu estou tendo com os meus pais, com os meus filhos, com o meu trabalho? Mas Jesus o tempo todo estava ali. O Senhor, Ele não está aquém às circunstâncias da sua vida. O Senhor não está de braços cruzados vendo você sofrer e se angustiar-se por isso, não. O Senhor se importa com você e Ele pode promover a bênção sobre a sua vida. Nós vemos aqui estes homens, discípulos, que presenciaram grandes coisas com o Senhor, agora aflitos, afligidos, focando na adversidade, na tempestade, sem olhar para Jesus e falar: Jesus está deitado e em paz, então vamos ficar em paz, porque tudo está no controle dEle. Jesus não está aquém da sua dificuldade. Ele está em paz, sabe por quê? Porque é Ele quem tem a solução. A gente muitas vezes faz algumas coisas, deixa as situações tomarem determinado caminho, determinada direção, quando nós temos o controle das coisas, e quando é necessário a gente vem, puxa a rédea e controla de novo. Só que tem hora que a gente não tem o controle da situação. Tem hora que a gente não tem mais o domínio, é o que eles estão vivendo aqui. E se você não tem o domínio dessa situação, não pode alcançar por si só, então entrega nele, porque ele vai te abençoar. Agora, uma coisa que eu vejo muito, são pessoas
fazendo coisas sem a direção de Deus. E quando a calamidade chega no ápice, essas pessoas se queixam de Deus. Eu vejo homens e mulheres que, por serem dizimistas, por exemplo, esse aqui é um tema-chave, esses homens acham que não podem passar por dificuldade financeira, porque eles estão sendo fiéis, então obrigatoriamente o Senhor tem que ser fiel com isso. Não, não é nada disso. Então são pessoas que têm uma expectativa equivocada no Senhor, um entendimento errado daquilo que o Senhor tem para as suas vidas. Então é necessário nós focarmos em Deus e entregarmos, ou melhor, esperarmos nele. Terceiro ponto que eu anotei aqui, nós devemos nos convencer de que Ele sustenta tudo. Gostaria de fazer uma leitura no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1 ao 3. Não precisa abrir a sua Bíblia se você não quiser, tá? Hebreus, capítulo 1, versos do 1 ao 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos, nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito isso por si mesmo, a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Veja no verso 3, essa parte aqui é muito interessante, é a expressão da sua imagem, da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sabe o Jesus que estava na embarcação com esses homens aqui agora? É a pessoa que sustenta todas as coisas pela força do seu poder, pelo poder da sua palavra. E mesmo estando com essa pessoa, Jesus Cristo, tão poderosa, esses homens estão malucos, esses homens estão angustiados, se perguntando como fazer, o que fazer, mas não tem o que fazer. É entregar nele, é confiar nele, porque ele sustenta todas as coisas. Então esses homens estão enfrentando uma adversidade, sem focar em Jesus e sem compreender que Jesus está sustentando todas as coisas. O terceiro ponto dessa reflexão é: Jesus sustenta todas as coisas, ainda que nós pensamos que não. Muitas vezes nós nos perguntamos o porquê de algumas circunstâncias das nossas vidas tomarem determinada direção, e realmente pensamos que Jesus não se importa com isso, mas isso é uma mentira. Ele sustenta todas as coisas e Ele está ao seu lado. O problema é que muitas vezes nós não recorremos a Ele. Muitas vezes nós pensamos que Jesus só está dormindo, e que Ele é só mais um na embarcação. Não. Jesus, Ele é a pessoa principal. Ele é o nosso foco, Ele é o nosso alvo. Eu tenho certeza que se você olhar com foco para Ele, as adversidades da sua vida vão ficar desfocadas atrás dessa fotografia. Em nome de Jesus. Nós vemos aqui um Senhor que é todo poderoso. Agora nós temos aqui Davi fazendo uma pergunta no Salmo 11, versos 3 e 4. Eu quero ler essa passagem para enfatizar que é um homem de Deus, é um profeta, e às vezes a gente acha que os personagens da Bíblia são diferentes de nós. Não, eles eram pessoas como nós. E agora Davi, ele faz uma pergunta a Deus. Salmo 11, versos 3 e 4. Eu vou ler a partir do verso 1. No Senhor confio, como dizeis, pois, a minha alma.
Foge para a tua montanha como pássaro, porque eis que os ímpios amam o arco, põe as flechas na corda, para com eles atirarem. As ocultas aos retos de coração, na verdade que os fundamentos se tornaram. Que pode fazer o justo? Eu acho que anotei o verso errado, mas eu vou ler aqui de novo. Verso 4 diz assim: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Uma das frases que esse livro nos fala aqui é: nos grandes dilemas, reconhecer que o Senhor reina é a melhor resposta. Eu já estou finalizando. Nessa reflexão nós aprendemos 3 coisas. Que nós devemos focar os nossos olhos em Deus, em meio às adversidades, e nós vamos perceber que elas passam. Nós devemos esperar nele e entregar de fato as nossas dificuldades e as nossas aflições a ele, porque é ele quem tem todo o poder. Por fim, nós entendemos que nós devemos reconhecer que é ele quem sustenta todas as coisas, e é por isso que quando nós entregamos a ele, nós podemos ter paz diante das adversidades. Por fim, se você estiver enfrentando um grande dilema, reconheça que o Senhor reina. Essa é a melhor resposta. Sabe, queridos, talvez você tenha enfrentado grandes dilemas, ou talvez, pastor Júnior, entre nós aqui, a maioria esteja já vivendo esses tempos melhores. Talvez você já esteja vivendo os tempos melhores, mas para alguns, eu tenho certeza que eles estão esperando essa resposta aqui. Qual é a resposta? Os tempos melhores virão. Eu quero dizer para você nessa noite que, se você entregar essa dificuldade, se você entregar as adversidades da sua vida em Deus, você pode acalmar o seu coração e acreditar que de fato tempos melhores virão. Warley, mas eu já vivi tempos extraordinários na minha história, eu já vivi tempos maravilhosos, inclusive na presença de Deus. Eu já vivi de uma maneira tão íntima de Deus que parecia que as adversidades não fariam efeito na minha vida, mas parece que esse tempo passou. Ei, dias melhores virão. A palavra de Deus diz que Ele sempre tem águas mais profundas. E se talvez você já experimentou coisas grandes na presença dEle, eu tenho algo para te dizer: Ele pode fazer coisas muito maiores. Ele pode te conduzir a caminhos muito melhores. Ele pode te proporcionar experiências muito maiores. Talvez essa adversidade que você está enfrentando é o primeiro passo para que o Senhor te conduza para um tempo de intimidade que você nunca teve na história da sua vida. Warley, mas e para mim que estou vivendo os tempos melhores? E se um dia eles acabarem? Nossa, Warley, que palavra é essa? Meus irmãos, o mar estava tranquilo quando eles partiram, e no meio do caminho a tempestade sobreveio. Se porventura a tempestade sobrevir sobre a sua vida, o que o Espírito Santo tem para falar para nós nessa noite é que Ele sempre estará contigo. O Espírito Santo de Deus é quem te guarda, o Espírito Santo de Deus é quem cuida da sua vida. Eu gostaria de convidar você a fechar os teus olhos aí.